Saudações em Cristo, abra sua Bíblia comigo neste santo sábado de Deus, um feliz sábado para vocês. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 6, 7 e 8, que diz o seguinte: Então disse eu ao Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. E diz o verso 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E abre lá comigo em Provérbios 24, verso 10, que diz o seguinte: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Resistência em dias maus. Esta é a mensagem que o Senhor falou comigo hoje claramente. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Depois de uma manhã em comunhão com o céu, o Senhor falou comigo. Resistência. E o personagem que nós usamos hoje para falar é Jeremias. Jeremias era um menino e Deus escolheu ele. Antes dele ser formado no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha o escolhido para fazer dele profeta. E foi Jeremias que teve a missão de entregar para o rei Zedequias e para todos ali, foi uma época difícil, sobre que se eles não obedecessem, Deus levantaria do norte um povo que iria massacrar aquele povo. E nada menos, nada mais, foi Nabucodonosor que foi levantado por Deus para cobrar da nação, porque a nação era rebelde, a nação era desobediente. E hoje, nos dias atuais, a gente não vive situações diferentes. Mas uma coisa Deus manda dizer para você, é o que Ele falou para mim, Provérbios 24, 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Frouxo, fraco, é pessoa covarde, pessoa que tem medo, vive baseado em medo. O Senhor, Ele tem forjado o nosso caráter. As adversidades, as lutas que nós estamos enfrentando nos dias atuais, era para nos tornar fortes. Há menos de uma semana o Senhor falou claramente comigo que tudo que tem sobrevindo sobre a minha vida é para me fazer forte, resistente, para vencer os contra-ataques do diabo. Sabe por quê? Porque Deus escolheu a você e a mim. E Ele diz na palavra dEle, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor tem sido fiel conosco. Ontem eu estava dialogando com uma pessoa da família, no aniversário da minha irmã, e eu estava conversando e dizendo para esta pessoa, você precisa ser forte e firme para resistir os dias maus. Resistência em dias maus, momentos difíceis, muitas das vezes você está fiel, obedecendo a palavra de Deus. Eu tenho vivido isso e muitas das vezes a enfermidade bate na tua porta para dizer para você que você perdeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz lá no Salmo 125, verso 1, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a palavra que Deus está mandando falar para você hoje está lá no livro de Salmo 118, verso 17. Não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. O Senhor, antes de te chamar, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte natural, o Senhor cumprirá as promessas na tua vida. O Senhor cumprirá as promessas na minha vida. Mas para isso é necessário a cada dia resistir os dias maus. E como que eu resisto? O Senhor também me mostrou, eu acho interessante, porque eu falo com muita ousadia, que Ele me mostrou mesmo. Ele mostrou para mim. Eu glorifico a Ele. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas Ele mostrou para mim. E eu me sinto privilegiado, eu abro a boca para dizer, que privilégio o Senhor mostrar para mim. O Senhor mostrou uma armadura de um soldado. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, diz, revestíveis de toda a armadura, verso 10, que vem de Deus, para que possais resistir os dias maus.
Eu e você precisamos nos revestir de toda a armadura. Eu quero meditar rapidinho com você lá no livro de Efésios 6. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus é muito fiel. O que diz lá no livro de Efésios 6, verso 10... A armadura de Deus no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vamos se revestir. Foi isso que eu fiz hoje. Porque quando o diabo tentar usar alguém com palavras de maldição, quantos que se dizem ser, mas no mundo espiritual não são nada. Sabe por que não são? Porque não amam. E se eu não amo meu irmão, eu cometo pecado. Então são pessoas mentirosas, porque falam de boca, mas não cumprem com a palavra. E muitas das vezes lançam palavra de maldição. Tem pessoas que falam o que pensam. Mas se eu e você não estivermos firmados na rocha que é Cristo, o mal vem sobre nós. Mas se eu e você estivermos firmados em Cristo, nós vamos resistir. A resistência em Cristo nos dias maus. Por isso precisamos tomar posse da armadura que vem de Deus. E foi isso que Jeremias ele fez. Jeremias enfrentou tudo aquilo. O Senhor disse: eu serei contigo. E o que a palavra diz? Louvado seja Deus. Não temas diante deles. Verso 1:8, capítulo 1, verso 8. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O mesmo Deus que livrou a Jeremias. Jeremias entregou tudo, foi lançado no calabouço, passou por processos difíceis, mas ele foi fiel até o fim. É o mesmo Deus que é comigo e ele é contigo. Sabe o que ele fala na palavra? Que tudo é possível que crê. Então vamos continuar servindo ao Senhor com fidelidade. Nada vai nos parar. Vamos prosseguir em frente. Porque o que está preparado para mim e para você é algo maravilhoso, ao qual naquele grande dia o justo juiz dará a cada um que forem fiéis até o fim. Então, portanto, vamos resistir, ter resistência em Cristo, cumprindo os parâmetros da palavra de Deus, obedecendo a palavra e se revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos estar com Cristo naquele grande dia. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você, por favor, não é inscrito, se inscreva. Clique aí no link, compartilhe esta mensagem e divulgue a mensagem de Deus. E não importa o que falarem, o que importa é você resistir os dias maus. Tenham todos uma tarde de vitória e um dia abençoado, em nome de Jesus.